A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Aqui é o Paulo Thiago. Estou aqui para mais uma aula do subsídio de EBD, da revista dos adolescentes. E nós estamos falando sobre uma carta para nós. Estamos falando sobre as cartas, sobre as epístolas. Nessa lição, a lição de número 8, nós vamos falar sobre a continuidade, na verdade, da outra aula. Você que acompanhou. Vamos aprender com a segunda carta de Pedro. Para isso, estou aqui com o professor Roberli. Pai do Senhor. Deus abençoe meu amigo, professor Roberli. Amém. Uma honra estar aqui novamente. Alegria, uma bênção. Professora, aqui o nosso texto, o texto áureo aqui na Revista dos Adolescentes está como uma mensagem. Está em 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. Diz assim, que a graça e a paz estejam com vocês e aumente cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Nós vamos ver algumas diferenças e algumas semelhanças aqui da segunda para a primeira carta. A introdução diz assim, vamos descobrir. A vida de Cristo e a necessidade do crescimento espiritual são temas importantes a todos os discípulos de Jesus. Por essa razão, na aula de hoje, nós teremos a oportunidade de partir da segunda carta de Pedro, aprofundarmos o nosso conhecimento sobre esses assuntos. Afinal, a qualquer momento, Jesus Cristo irá voltar para buscar a igreja e temos de estar preparados. Então, você vai abordar com os seus adolescentes em classe sobre a importância de não se preparar, mas de estar preparado. Um cristão precisa andar preparado. A importância do testemunho de vida, a importância do esperar a volta de Jesus ou a vinda de Jesus, tá bom? Para isso, vamos aqui para o nosso primeiro tópico. Essa aula ela vai ser um pouco mais rápida, esse subsídio. Por quê? Porque é uma continuidade da primeira aula, tá bom? Então aqui, hora de aprender. Primeiro tópico, uma visão panorâmica da segunda carta de Pedro. Professor Roberli, dá para nós aqui uma introdução desse primeiro tópico, por favor. Amém. A paz do Senhor mais uma vez, aos professores. Que Deus abençoe a todos nessa aula. O nosso primeiro subtópico do tópico 1, como o autor da segunda epístola, que já leva o nome do autor, né, assim como a primeira, o próprio Pedro, apóstolo Pedro, é quem faz, escreve esse livro, essa carta, melhor dizendo, perdão, e uma das coisas que nos chama a atenção é a humildade que ele carrega, né? Ele não se exalta pela primeira carta, mas ele continua mostrando que ele é aquele mesmo Pedro servo, né? Lá do início, e apóstolo ainda fazendo um trabalho para Deus. Tá? Então, à toa que quando a gente vê na saudação a carta, ele começa, né? Simão Pedro, servo e apóstolo. Diferente da primeira carta, né? É bom, professor, você destacar isso com os seus alunos, porque na primeira carta ele começa Simão Pedro, apóstolo de Jesus. Agora, na segunda, ainda mais experiente, né? Com um currículo ainda mais cheio, ele adiciona o servo antes, né? Até essa questão da humildade é bom ressaltar para os seus adolescentes, né? A classe de adolescentes da sua congregação, em que nós vemos a humildade do apóstolo de não se usurpar daquilo que Deus deu para ele, né? Até porque o que nós temos no ministério, o chamado que você tem, não é nada para você chegar e dar carteirada, não. Né? Respeite porque eu sou presbítero. Então, a gente tem que ter essa humildade. E Pedro começa a carta já mostrando a humildade que ele manteve, mesmo com toda a experiência com Jesus. Então, é bom a gente frisar isso para o adolescente. A humildade, ela mantém a nossa posição diante de Deus, né? Acima de tudo. É um ponto importante de se falar, porque o ministério, o chamado, é o serviço, não o servisto. Então, Pedro ele traz realmente essa humildade, né? Alguém com um gabarito, alguém com uma experiência, alguém que andou do lado de Jesus, e ele vai dizer, sou o servo. Né? Então, primeiramente, antes de apóstolo, sou servo, estou para servir e não para ser visto. Importante, né? No meio de uma sociedade, professor, você falar para os seus alunos em classe, né? Hoje a gente vive uma coisa nunca vista antes na história do cristianismo. Os artistas. Superstars, né? Superstar, né? Meu Deus. É assim, quantas pessoas vão ter, vai ser cobrada entrada, onde vai ter camarim, toalha branca. Então, assim, é bom destacar que alguém que andou do lado de Jesus, viu a transfiguração,
Alguém que viu os milagres de Jesus. Alguém que viu Jesus sendo assunto aos céus. Alguém que viu a descida do Espírito Santo. Alguém que viu 3.000 almas sendo convertidas na primeira pregação. Alguém que viu 5.000 almas sendo convertidas na segunda pregação. Alguém que viu, que foi preso, foi o primeiro preso por causa do testemunho de Cristo. Alguém que viu Tiago sendo morto. Alguém que viu Estevão sendo morto. Este mesmo com uma bagagem que viu milagres, a sua sombra curava. Essa mesma pessoa, ele foi chamado em Atos no capítulo 10 para pregar na casa de um não judeu e ele não cobra para ir. Não pergunta quantas pessoas vai ter. Ele vai, ele prega e é a única vez que aparece na Bíblia a expressão "e caiu sobre eles o Espírito Santo", é quando Pedro está pregando. Então aqui, professor, destaca isso para os seus alunos em classe. O obreiro, por mais que seja usado pelo Espírito Santo, ele não é o artista. Ele é um evangelista. E o evangelista, ele procura almas e não palmas, tá bom? Então destaca isso aí, a importância da humildade, né, professor? E a humildade atrai a presença de Deus. Isso é o mais atrai. importante. E a arrogância afasta. Por quê? Porque o Espírito Santo não é arrogante. Verdade. Segundo ponto aqui, professor Roberli, para quem essa carta foi escrita? Essa carta, ela, na verdade, ela é uma continuação, conforme a gente vai sempre mencionar isso na aula de hoje. Ela continua sendo uma carta que vai servir àqueles cristãos que, conforme nós vemos aqui na aula 7, vou até voltar aqui, ó, na região de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, essa carta ela tem vamos dizer assim, um propósito um pouco mais diferente da primeira. A primeira, ela encoraja os cristãos dessas regiões, tá? A perseverarem na fé deles, no servir ao Senhor Jesus, e dar o testemunho também. Só que ela aqui entra dando uma esperança e dando uma vacina contra agora o novo inimigo que a gente comentou. O inimigo agora é outro. O inimigo agora é outro, né? O professor, se você me permite, até ele vai dizer, né, no capítulo 3, verso 1, da segunda carta, cadê? 3, verso 1, ele diz: amados, esta é agora a segunda carta que escreveu a vocês. Né? Confirmando isso que o professor falou, que era o mesmo povo, agora alertando sobre novos perigos, né? Isso mesmo. Professor. Né? E por que, então, que essa carta foi escrita para as mesmas pessoas? Qual que era o conteúdo dessa carta? O conteúdo dessa carta era uma, vamos dizer assim, uma proteção para os crentes daquela época contra os falsos mestres. Lembrando, o primeiro problema que Pedro identificou era a perseguição. As dificuldades, né? As dificuldades. As aflições. E agora, professor? Assim. Agora são os falsos mestres e os seus ensinos que desviavam dos ensinamentos das Sagradas Escrituras e daquilo que os apóstolos já tinham ensinado para a igreja, né? bem no início da sua caminhada. Então, esses inimigos começaram a se infiltrar ali e começar a disseminar um falso evangelho. Então, isso, professor, você vai explicar para o seu aluno em classe, isso não é uma coisa nova, né? Por quê? Porque existem umas doutrinas fundamentais, existem até hoje, são elas que regem, né? São as doutrinas bíblicas. E como que essas doutrinas elas eram passadas? De forma oral, né? Até se formar o cânon, né? Até se criarem as cartas, né? Por isso que Pedro escreve cartas, Tiago escreve carta, Judas escreve carta, João escreve o Evangelho, 3 epístolas e o Apocalipse. Isso. Então, essas doutrinas, principalmente aqui das epístolas gerais, elas são escritas para quê? Para reforçar essa ideia da doutrina fundamental, né? Principalmente acerca dos ensinamentos de Cristo. E esses líderes e mestres que se levantavam não eram pessoas que andaram com Jesus, né? Então, Pedro, alguém cheio de autoridade, ele vai escrever auxiliando sobre o perigo, né, dos falsos ensinos dentro da igreja. E, professor, você tem que mostrar para o seu adolescente que um falso ensinamento, ou uma falsa pregação, um falso evangelho, um falso cristianismo, ele vai levar a pessoa para o inferno. Então, esse é o perigo. E por isso Paulo está escrevendo, né, sobre o problema interno da igreja local. Tá? Esse problema são os falsos professores e seus falsos.
Então, tá ensinando, mas o que tá ensinando? Tá pregando, mas o que tá pregando, né? Isso é o perigo que a gente vê até atualmente, né? Muito Em que a atual. gente vê muitas, vamos dizer assim, pseudo-igrejas, né? Uma igreja de verdade ensina a palavra da verdade. Mas a gente vê ensinamentos aí que vão totalmente contra o que nós já conhecemos do cano sagrado, da Bíblia Sagrada. Então a gente vê que um ensinamento dado de forma incorreta e não bíblica, não cristocêntrica, ela passa a ser, se bobear, pior do que a pessoa que vive sem nem ter conhecido a Cristo. Então, ela vai com uma consciência já corrompida do ensinamento que, na verdade, não é bíblico, mas ela entende como uma verdade. Mas é uma falsa verdade que está, conforme você falou, levando ela para o inferno, para a condenação eterna. E Paulo fala, né? Se alguém aparecer pregando o evangelho que não esse que eu estou pregando para vocês, que seja anátema. Anátema. Né? Quem revelou? Foi um anjo. As maiores seitas e as maiores heresias, professor, você vai falar isso com seus adolescentes em classe, são de pessoas que tiveram visões de anjos. Né? Então, Revelações, assim, né? você pode falar que o adventismo do sétimo dia, os mormons, aquele novo evangelho. os islâmicos, tem um nome, como que é dos islâmicos? É o de Maomé. Maomé teve uma visão do anjo. Então, cuidado, tá? Cuidado. Sempre tem um anjo no meio. Sempre tem um anjo no meio, cuidado. Então, você vai alertar, né, sobre cuidado com os ensinamentos. Aí tem gente na internet ensinando que os meninos gostam muito, aí vai falar que a gente é o ponto fraco de Deus, aí tem o que vai falar que a cruz é o fracasso de Deus. Então, alertar sobre esses falsos ensinamentos, né? Sim. É a primeira parte dessa lição, por isso que Pedro escreve nessa segunda carta. O nosso segundo tópico, professores, vamos falar assim, ó, os falsos mestres e a vinda de Cristo. Quer comentar, professor? Sim, uma das coisas que nós recebemos de alerta até da parte do apóstolo nessa carta é a respeito dos falsos mestres que surgiriam já nos últimos dias, né? Amantes de si mesmo, então pessoas com ensinamentos deturpados da palavra, que não têm um propósito de salvação da alma do pecador, mas ele usa isso de artimanha para atrair a pessoa e, infelizmente, trazer um falso evangelho na vida da pessoa. Então, começa-se, na verdade, um confronto com a verdade das Sagradas Escrituras, né? Uma das coisas que a gente vê dos falsos mestres né, nesse contexto da carta é quando eles falam sobre a volta de Cristo, né? É até citado aqui na nossa lição, em que o ensinamento que a volta de Cristo não ocorreria. Então, automaticamente, eles vinham com um falso ensinamento confrontando tudo aquilo que Jesus já tinha ensinado para os apóstolos. Sim. Então, automaticamente, ele queria até colocar os ensinamentos de Cristo como mentira, como que a promessa da volta do Senhor não ocorreria. E isso acabou enfraquecendo a fé de muitos naquele tempo. E aí, por conta disso, né, a respeito da vinda de Cristo, entra em ação o apóstolo defendendo, né, e se opondo a eles, né, a respeito disso daí, porque ele mesmo que andava do lado de Jesus tinha todos os pontos e vírgulas necessários, tá, para poder defender isso, né? Inclusive até Paulo mesmo, se eu não me engano, em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele fala a respeito da ressurreição de Cristo, em que ele é confrontado justamente naquela época também. E ele fala assim, se a ressurreição de Jesus não for verdadeira, então é vã a nossa fé. Então, uma das coisas que a gente tem que frisar é que o principal ponto em que os falsos mestres vão sempre bater é a respeito da veracidade do que já é revelado na Bíblia, na palavra, né? Então, eles vão sempre trazer algo para o momento, mas não para a eternidade. Sim. E isso é um ponto perigoso, porque eles vão viver de acordo com o momento e não crendo no que é eterno, né? E é bom o professor alertar em sala, né? Que isso. Não, o momento define a eternidade. Isso mesmo. Então, a hora é agora, isso a gente já sabe. Só que eles, os falsos mestres, vão sempre tratar o quê? A hora é agora e não passa disso. Sim. Já nós cremos que a hora é agora, mas há uma eternidade para se viver esperando com o Senhor. Então, há esse perigo. Então, esse ponto, o segundo ponto, ele trata a respeito disso aí, justamente dos falsos ensinamentos,
desses falsos mestres, que eles, na verdade, se infiltravam no meio da igreja, né, dos cristãos daquela época, se destacavam e, com o tempo, começavam a desviar, a deturpar o evangelho. Interessante, professor. E professores também, você que está aí, marca essa informação. Por quê? Porque eles também distorciam acerca da graça. Eles falavam que a graça de Deus era uma justificativa para pecar. Então eles ensinavam que por causa da graça eles poderiam continuar vivendo no pecado. Por isso que Pedro escreve no capítulo 2, você vai marcar aí, capítulo 2, verso 1, 2 e 3, para ler em sala, verso 15 e verso 19. Pedro vai alertar sobre isso. E o que é importante a gente falar para os nossos jovens? Que a graça, ela não é permissão para pecar. Ela é poder para vencer o pecado. Tá? Então, assim, a graça mostra quem nós somos, pecadores, indignos, não merecedores, mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, alerta isso aos seus jovens, tá? Então, a graça não é uma permissão para pecar, é poder para vencer o pecado. Confere, professor? Confere, isso aí. Então, vamos aqui dando continuidade para o nosso tópico, nosso subtópico aqui. Mas não só isso, aqui tem um ponto, ó. Mas não só isso, o apóstolo ensina que a suposta demora no cumprimento da promessa da vinda de Jesus Cristo não deve ser entendida como um atraso, como também não é um motivo para descrédito na promessa. Por quê que Pedro fala, professor, que não pode ser entendida como um atraso? Qual que é a ideia que Pedro quer passar aqui? Qual que é o sentimento que Pedro está tendo? O pessoal está achando, não, está demorando. E esses falsos mestres usavam disso para falar, não, se está demorando é porque não vai acontecer. A gente vê atualmente, não é novidade. A gente vê até aí que um tempo atrás dataram o dia que Jesus ia voltar, né? E sem dúvida os irmãos já devem saber muito bem de quem eu estou falando. Mas quando a gente fala a respeito dessa espera, é justamente, Paulo, quando a gente tem a nossa fé testada no quê? Se nós estamos dispostos a esperar pela vontade do Senhor. Sim. Porque a volta de Jesus não depende da minha vontade que ele volte, né? Mas depende do tempo em que Deus determinar para que ele volte e busque a sua igreja. Então isso refere-se ao quê? A nossa esperança e paciência de aguardar que a vontade de Deus seja feita no tempo em que ele já determinou em que a igreja vai estar na terra. Aí o capítulo 3, verso 9, ele escreve, ele fala, Sim. né? Ó, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, ele é paciente com vocês. Ele está falando para a igreja, tá? Não querendo que ninguém se perca. Olha o que Paulo escreve em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4. A parte final. Vamos ler todo. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Sim. E cheguem ao conhecimento da verdade. E quando a gente vê esse tempo que tem gente que fala assim, por que Jesus não volta logo, né? Por que Jesus não volta logo? Está aumentando a incredulidade, a perseguição. Eu falei, irmão, isso aí já não é novidade no mundo, no nosso meio. Mas uma das coisas que nós sabemos é que, enquanto Jesus não volta, ainda há tempo de arrependimento. Sim. Isso é o propósito. Por isso que o texto que o Paulo acabou de ler é justamente isso. Deus não quer que nenhum ser humano se perca, seja condenado. Não é desejo de Deus de nós irmos, né, nós no sentido da humanidade, ser condenado ao inferno e não ter a oportunidade maravilhosa de estar com ele eternamente. Mas uma coisa que deve frisar para os seus adolescentes. Esse tempo em que Jesus ainda não voltou e nós estamos aguardando e cremos que ele vai voltar, isso é justamente misericórdia e graça de Deus. Né? Igual a gente às vezes pensa assim, puxa, por que tem gente que é tão mal e vive tantos anos? Né? Então, às vezes um justo vive tão pouco tempo, ou então a pessoa sofre com uma pessoa má. Só que essa pessoa má, ela está recebendo mais oportunidades ainda. Deus está permitindo. Ou ela se arrepende da maldade que ela pratica, ou ela vai se sujar mais ainda, que nem a palavra fala, né? Uhum. Quem que estiver sujo, que se suje mais ainda. Então tem essa parte em que a gente vê também. Mas aquele que estiver limpo, cuide em ficar ainda mais limpo. Enquanto Jesus não volta, quem está limpo, mantenha-se limpo. Mais ainda, se possível. Mas quem, infelizmente, não está aí debaixo da esperança da vinda de Cristo,
aí vai estar se sujando com o pecado mesmo. Então, essa esperança, esse tempo aí que naquele tempo já achavam que estava demorando, nos nossos dias, isso é graça e misericórdia, e nós que já conhecemos a palavra temos que continuar anunciando que Jesus breve virá e não tardará. É isso. O senhor adolescente vai perguntar: ai, professor, o que eu faço então? Continue pregando a palavra. É isso aí. Continue vivendo o reino. Porque aí você vai alcançar a salvação, né? Por quê? Porque nós estamos aguardando, né? Quem aguarda quer receber, quer viver, né? Nós aguardamos, como diz aquele hino, né? Nossa esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Professores, nosso tópico 3 fala assim, ó, crescer é nossa vocação. Isso aqui eu acho muito interessante. Por quê? Porque Jesus falou para os discípulos que para herdar o reino do céu tinha que ser como criança. Por quê? Por que a gente tem que mostrar isso para os nossos adolescentes em sala? Porque uma criança ela tem a capacidade de se desenvolver. Ela cresce tanto no seu intelecto quanto no... A Bíblia diz, em certo ponto, acerca de Jesus, que ele crescia na graça e no conhecimento, né, professor? Isso mesmo. E crescer, quando a gente vê a questão de crescer na fé, que é um compromisso de todos os cristãos, na verdade, comentando com o Paulo agora há pouco antes da nossa aula, né, Paulo? Nós trocamos experiências ali. O crescimento na fé, ele vem de vários campos, vamos dizer assim. O primeiro é a palavra, o seu relacionamento com Deus. Então, qual é o filho que nunca aprendeu nada com o pai ou com a mãe? Então, na fé é semelhante. Quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos ao quê? A ser como crianças, né? E também tem aquilo, né? Quero ser como criança, né? Então, por quê? Porque quando nós estamos diante de Deus como criança, nós estamos observando os passos de Deus, nós estamos ouvindo a voz dele, reconhecendo que é a voz do nosso Pai. Nós o reconhecemos como Pai, como Senhor. E aí, conforme o Paulo falou, né? A gente vai crescendo, e não só em estatura, vai crescendo no temor, na esperança, no alimento sólido que é a palavra, no relacionamento íntimo com o nosso Deus, que é o nosso Pai, né? Às vezes você não teve, de repente pode falar para um adolescente, você pode não ter a figura de um pai em casa, que te dá um relacionamento afetivo mais próximo, mas Deus está disposto a ser o pai dele neste momento, porque ele nos amou primeiro antes de nós. Então, nós crescemos na nossa fé com o nosso relacionamento íntimo diário com Deus, né? Então, nós aprendemos a crescer não só na estatura, mas também na intimidade com o Senhor. Sim, importante destacar que, assim como um crescimento natural, falar de altura, desenvolvimento de idade, né, do lado espiritual, professor, você vai dizer para o seu adolescente que alguns se desenvolvem em um certo tempo, de uma certa maneira, em certos aspectos, e outros de outras maneiras, em outro tempo e outros aspectos, né? Sim. Então, assim, às vezes um vai amadurecer em um ponto e o outro vai em outro. Porque no meio dos adolescentes tem um que canta, tem um que prega e tem um tímido. Sim. E ele fala, mas por que eu não consigo cantar igual aquela ou pregar igual aquele? Então, você vai explicar para ele. No último versículo aqui, do capítulo 3, na verdade, o último versículo da carta, né? Pedro vai falar assim, ó, pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora quanto no dia eterno. Então, o que eu não faço, Robert, enquanto Jesus não volta? Vai crescendo, né? É isso mesmo. Vai amadurecendo, vai desenvolvendo. Então, por isso que o tópico começa falando que crescer é a nossa vocação. E ser criança não é para sempre. Não é para sempre. E comportamentos infantis também. Também. Por quê? Porque hoje a gente vive uma modalidade, professores, para você falar em sala, de crentes mimados. Né? E não é assim que a coisa funciona. Não. Deus não tem filhos mimados. Né? Sim. Deus nos ensina, nos educa e nos ensina a crescer. Como crescer no meio dessa sociedade, professor? O nosso embasamento principal é a Bíblia, né? O nosso crescimento, na verdade, vem acima de tudo das experiências que nós vamos ter. Então, todo adolescente tem que aprender o quê? Não é só o pai e a mãe que tem que ter experiência com Deus para ele crescer. Ele não vai depender do pai e da mãe dele para ele ter intimidade com Deus. Vai depender Isso vai dele. exigir do adolescente um esforço. Então. Isso. Igual quando ele ainda era criança e foi passando para a adolescência e o seu corpo começou a ter as modificações. Interessante que tem a dor do crescimento. Tem né? a dor então, crescer dói, né? Crescer dói. Então, todo crescimento gera uma dor. E essa dor
Deus vai permitir algumas vezes, sim, só que essa dor ela vai curar, né? Então, eu lembro quando eu estava passando para adolescência que sentia dor em tudo, era até nos braços, na junta. Mas o quê? Aquilo ali era um período de mudança. Então, na nossa vida, quando nós estamos aprendendo com Deus, a caminhar com Ele, vai ter algumas dores, né? Mas a gente vai aprender e vai ver, puxa, depois dessas dores eu me formei em outra pessoa. Então a pessoa vai começando a ter essa mudança, e essa mudança é necessária, porque você nunca vai ter sempre as mesmas pessoas do seu lado para te ensinar a mesma coisa. Vai ter sempre Deus, só que Deus vai te ensinar, e o que você aprende dele, pela palavra, pelo relacionamento com ele, você tem um crescimento que quando você olha para trás fala assim, puxa, antes eu, que nem o apóstolo Paulo fala, né? Antes eu pensava como menino, falava como menino, agia como menino, né? Mas hoje não. Hoje eu sou um homem formado, eu sou uma pessoa com a mente formada de Cristo mesmo. Então, é necessário para que haja esse embasamento com o que as Escrituras nos ensinam, e isso seja alimento sólido para que a gente cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Interessante, professor. Então, você vai falar com o seu adolescente. Você quer crescer, se desenvolver na sua área espiritual? A gente vai falar aqui de 3 aspectos. Primeiro, uma posição, uma decisão. Então, para isso, o adolescente precisa de uma disposição para isso. Tomar uma decisão e fazer as suas escolhas, né? Dependendo das escolhas, da posição, do caminho, vai desenvolver em uma área e outras não. Então, o professor, o líder tem que estar atento para isso, né? Para ajudar nesse desenvolvimento individual de cada adolescente. Sim. Porque cada um vai se desenvolver de uma forma. Então, pontua isso. Porque às vezes dentro da classe tem um que quer pregar e não consegue, já tem outro que se destaca, quer cantar e não consegue, já tem outro que canta. Então, destaque isso, que é um crescimento individual. Sim, né? o próprio sábio Salomão fala, né, no capítulo 3 de Eclesiastes lá, e o verso 1, há tempo determinado para todas as coisas. Então, às vezes, quem aprendeu a louvar, cantar, mais rápido que o outro, não é que o outro não tem capacidade, é que no tempo de Deus ele foi um pouco mais, vamos dizer assim, mais assertivo. Mas você, de repente, tem que esperar e pedir em Deus e se capacitar também. Então, o dom, o talento, é tudo de acordo com a sua experiência, se você põe em prática ou não. Então, vai ter o tempo para cada um. Às vezes tem a mesma idade, tem o mesmo tamanho, tem o mesmo talento, um se destaca mais que o outro, porque às vezes o tempo do outro chegou. E do outro, então fala para os adolescentes, às vezes não é porque você está atrasado, não é que estão passando na sua frente, é que o tempo daquela pessoa ser usado naquele dom, naquele talento, chegou. O seu tempo vai chegar. Então isso Deus também trabalha, porque dentro do tempo de Deus, nós temos o tempo determinado para todas as coisas no tempo também do homem, né? É interessante falar, né, Roberli, e professor também, que não é promoções, não são promoções, né? São dados. Eu subi mais um, eu subi, agora eu era membro, agora eu sou cooperador, agora eu sou diácono. Não é assim, não é uma promoção, tá? Não. E a gente vê pelo fato do próprio Pedro que a gente falou aqui. Pedro escreveu essa segunda carta, professor, você pode deixar bem claro, Pedro escreveu essa segunda carta já próximo do seu martírio. Sim. Então, assim, ele ainda tomou cuidado, a perseguição na igreja nesse tempo já estava feroz. Então, ele tomou cuidado, mesmo tendo uma perseguição rígida e que ia acabar com a vida dos irmãos, ele se preocupou com a parte espiritual. Deixar bem claro, né? Cuidar desse desenvolvimento, por quê? Porque um crente que amadurece aqui e não é parado por qualquer evento de doutrina, não é derrubado, né? E não tem a sua salvação jogada fora, né? E o que eu acho interessante, Paulo, a respeito, fazendo agora um comparativo entre a primeira carta para essa segunda carta, é que os perigos que vinham para a igreja na primeira carta eram externos. E já os perigos que acontecem na segunda carta, que ele está aqui tratando, são perigos internos. São pessoas de dentro. Então tem que haver esse cuidado de que, às vezes, até tem adolescente que vai tirar uma dúvida, que é um conselho de alguém, e às vezes nem sempre nós temos pessoas, todos os membros são, vamos dizer assim, capacitados, são bem estruturados no ensinamento, de repente, um conselho. Então há esse cuidado também. Esse cuidado também. Então, de repente, fala assim, por mais que você foi tirar dúvida com alguém ao respeito do chamado, da palavra, não seja só com uma pessoa. Mas você tem exemplo de várias pessoas que ali você tem como referência na igreja. Para que não haja esse risco de repente, a pessoa que ele vai tirar dúvida pode ser um falso mestre ali no meio da igreja. Que, infelizmente,
atualmente temos também no meio da igreja aí pessoas que se dizem ser mestres, pastores aí, líderes que estão levando o povo ladeira abaixo. Sim, então cuidado com problemas, diga isso dentro da sala de aula, que eles têm que vigiar problemas externos, problemas internos. Oberli, chegamos à conclusão dessa segunda aula e o texto de conclusão diz assim, ó, a segunda carta do apóstolo Pedro tem uma mensagem poderosa para nós. Precisamos continuar crendo na volta de Jesus. Precisamos nos manter fiéis ao evangelho do Mestre e continuar nos dedicando a crescer na fé e no conhecimento de Deus. É isso mesmo. Quanto mais tempo passar, mais perto a volta de Jesus está para chegar. Então, essa é uma realidade. Enquanto muitos estão falando, cadê seu Deus? Falou que ia voltar, né? Não, está voltando, mas não é no seu tempo, não é no meu tempo. É no tempo de Deus. Então, creia, Jesus continua com o plano dele vigente e ele não volta atrás. Jesus breve virá e não tardará. Amém, queridos? Deus abençoe, que essa aula abençoe a sua vida. Não esqueça de curtir, de comentar e de se inscrever aqui. Deus abençoe. Até a próxima. Deus abençoe. Fique na paz.